Om Agyana Timirandasya Granjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, nós estamos dando início então o nosso Sadhu Sangha. Na verdade, não o nosso Sadhu Sangha, nós já começamos, né, com a Sala dos Mantras às 6h30, já fizemos o caminho dos mantras, já absorvemos a Shakti dos mantras, e agora, nesse momento, nós vamos, então, dar início à nossa dissertação. Então, nós fizemos a leitura de um verso do Srimad Bhagavatam recentemente, e acompanhando o estudo, né, a dinâmica do estudo, é uma das pessoas que assistiu a aula através da gravação, não me lembro, também não sei se ela estava presente na sala, mas pelo menos ela chegou, né, essa informação até ela, de alguma forma, e essa pessoa, então, que foi a nossa querida Sabine, que mora na Austrália, né, numa cidade chamada Perth, próximo de Sydney. Ela é também uma amiga pessoal, muito querida, filha de uma amiga muito querida, minha, e há muitos anos, né, que nós nos intercambiamos, né, em termos das nossas relações de conhecimentos. Também eu sou astrólogo do mapa dela, só para vocês, né, entenderem a contextualização aí de quem é a pessoa. A Sabine é uma pessoa muito querida, próxima, e eventualmente ela traz questões, né, relacionadas com os temas que ela se interessa aí, tá? Então, nós fizemos a leitura do Srimad Bhagavatam e a dissertação, e ela, então, trouxe a questão para a pauta. Vamos, então, ouvir, né, qual é a questão, a pergunta. A Devi vai fazer, então, a leitura da pergunta. Pode ler, Devi, o sânscrito, o Srimad Bhagavatam, faz ele completinho, tá bom? E aí, na sequência, você traz a questão da Sabine, e nós vamos fazer a dissertação, que é a resposta sobre a questão que a Sabine nos, então, aí favoreceu, tá bom? Eu vou deixar a palavra com você agora, tá? Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9. A morte de Bhishmadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 43 e 44. 43. Sutta uvacha Krishna evam bhagavati manovagdrishti vritibhi atmanyatmanam dveshya sonatishvasa uparamat. Verso 44. Sampadyamanam adyaya bhishmam brahmani nishkale sarve babhuvus tetushnim vayam shivadinatyaye. A tradução: Sutta Goswami disse: assim, Bhishmadeva imergiu na superalma, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações. E então ficou silencioso e sua respiração parou. Verso 44. Sabendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos como pássaros ao final do dia. Repetindo. Verso 43. Sutta Goswami disse: assim, Bhishmadeva imergiu na superalma, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações, e então ficou silencioso e sua respiração parou. Verso 44. Sabendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos como pássaros ao final do dia. Então, nossa querida Sabine, ela quer entender o conceito de imergir na superalma,
né? Bhishmadeva emerge na superalma, e então ela quer entender o que significa exatamente essa afirmação que está aí descrita no verso 43. No verso 44, tipo, fala, né, seguindo a mesma linha, né, Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto. Então, ela quer entender esse conceito de imergir na superalma, no Supremo Absoluto. Muito bem. David, você pode, por favor, repetir exatamente a pergunta que ela fez? Só para a gente contextualizar aqui. Você tem ela à disposição aí, a pergunta? É que foi um áudio que ela gravou. É muito pequeno, é simples. Ela quer entender o que significa imergiu, que essa pessoa imergir na superalma. O que significa isso? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ler o verso aqui novamente, olha só. Sendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Senhor Supremo, todos ali presentes ficaram silenciosos como o pássaro ao final do dia. Esse mergulho, como ela está, né, assim, interpretando como imersão, mergulho e imersão são sinônimos, né? Então, essa imersão ou esse mergulho são sinônimos. Muito embora o mergulho, como ele está relacionado com o elemento água, ele remete ao sistema neural para uma experiência mais sinestésica, mais, né, mais tátil. E imersão, como está relacionado com o elemento Akash, que é o éter, é uma experiência mais intelectual e possivelmente, se o intelecto for bem calibrado, também dá para converter do intelecto, tá, para o transcendente. Mas isso requer a sofisticação do conhecimento. Pelo menos a parte intelectual do sinônimo para imersão é o que o sistema neural interpreta de imediato. Então, mergulho é sinestésico, imersão é intelectual, tá? É intelecto. O que nós chamamos de sutil, né? Também interpretado como sutil. Então, vamos pegar essa palavra, né? Que, no caso desse contexto do Bhishmadeva, a imersão, né? Ou a conversão que ela fez de mergulhado para imersão procede, tá? Agora, em termos de imersão, nesse contexto, veja bem, vamos entender primeiramente as peças em separados e depois nós juntamos as peças para ver qual é o mosaico que nós temos como referência visual aí, tá? A primeira etapa aqui, o mergulho, né? Foi então, a gente então raciocina dessa maneira, ok? Convertendo para imersão. E aí, nesse caso, é o elemento Akash que está predominando. E o Akash, ele é administrado, ou ele é ativado, ou metaforizado pelo Sahasrara Chakra, que é o sétimo chakra que fica acima do Agya Chakra. Tá? Então, primeiro o Agya Chakra, que significa absorção de conhecimento, e o Sahasrara Chakra, que significa metáforas de conhecimento, ou metabolização de conhecimento, que é uma espécie de osmose descendente. A osmose normalmente ocorre nas árvores. De forma ascendente, ela recolhe água das raízes e, por um processo de tecnologia de antigravidade, ela então vai puxando essa água da raiz para cima. Normalmente, a gravidade vai então trazer o elemento para baixo. Mas, como no parafuso de Arquimedes, né? Não sei se vocês já ouviram falar no parafuso de Arquimedes, as árvores, as plantas, realizam um processo semelhante ao parafuso de Arquimedes, em que, por uma tecnologia de antigravitação, ela puxa a água da raiz e leva até a copa da árvore, às vezes a 50, 100 metros de altura. Isso é tecnologia de antigravidade. E as plantas realizam esse tipo de
movimento, né, da física, que é contraintuitivo. Agora, se nós tomarmos como referência, ok, o sentido da palavra também, né, se nós colocarmos na pauta, o conceito que nós temos de eternidade, ok? Então vamos olhar esse verso com um pouco mais de precisão e vamos analisar o conceito de eternidade. A palavra eternidade vem de éter, né? Então você tem aí o adjetivo, o éter, né, como substantivo, e eternidade como adjetivo. Então a eternidade é uma qualidade do éter, ou a qualidade que se estende no éter, ou a qualidade de extensão do éter. E aí nós chamamos de eternidade. O elemento akash, o éter, ou a eternidade, é um elemento, embora um conceito abrangente, ele é um conceito didático que só funciona dentro da simulação para mentes condicionadas para raciocínios tridimensionais, ou seja, mentes humanas, praticamente. Tá? E algumas outras, um pouco mais acima das humanas. Na transcendência, o conceito de eternidade é obsoleto, inexistente. Não há conceito de eternidade na transcendência. Ele é inexistente ali, tá? Então, a ideia de eternidade é um princípio didático, só para que a nossa mente ou nosso cérebro consiga metaforizar o conceito de extensão que o elemento Akash proporciona dentro da equação, ok? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, depois no final só me perguntar que eu refaço a observação, tá? Ele havia mergulhado na eternidade. O conceito de que ele mergulhou na eternidade, nós vamos mergulhar na eternidade, vamos alcançar a eternidade, vamos na direção da eternidade, vamos conquistar a eternidade. Todos esses, todas essas observações, ou essas colocações, ou essas teses, elas só funcionam na primeira fase, enquanto que a mente, ela tem um conceito separatista de realidade, ela é dualista, então ela pensa que tem o preto e o branco, o quadradinho, o redondinho, o acima, o abaixo, Deus e as almas, o mundo chamado material e o mundo chamado espiritual. Enquanto a mente tem raciocínio analógico, dualista, então o conceito de irei para a eternidade funciona. Quando essa condição embrionária, analógica, primária é rompida ou transcendida, o conceito de eternidade lá na frente se torna obsoleto, porque você já está mergulhado na eternidade. Não existe uma eternidade a ser alcançada. Não existe um infinito a ser buscado. Nós estamos mergulhadas já no infinito. Nós já estamos mergulhadas na eternidade. Do ponto de vista local, da Terra, quando nós olhamos para o espaço, para as direções, nós imaginamos lá o céu. Entretanto, se nós estamos em Marte, por exemplo, nós olhamos para a Terra, nós olhamos e vemos lá é o céu. Então, dependendo do ponto em que você já está no céu. E o céu é o Akash. E o Akash é éter. E éter é a eternidade. Então, você já está na eternidade. Você não vai para a eternidade. Você já está na eternidade. Não existe duas realidades antagônicas. Só existe uma única realidade, a existência. E aí nós compartimentalizamos ou fragmentamos a existência em pequenos termos digeríveis, como remédios homeopáticos. Então, nós falamos eternidade, mundo material, mundo espiritual, alma, Deus. São pequenos fragmentos de um conceito absoluto que se chama existência. Nós fragmentamos a existência para poder racionalizá-la, por conta do nosso cérebro analógico, que funciona em 3 dimensões. Mas quando nós temos um processador adaptado a pensar de maneira multidimensional, então acaba a eternidade, acaba o infinito, acaba o mundo material, acaba o mundo espiritual, acabam as diferenças. Só existe uma única coisa, o absoluto. O absoluto, por definição, pelo menos em termos empíricos, filosóficos, ou do pensamento, da forma como o nosso processador está habituado a processar informações, absoluto é um princípio que
assimila todas as fases. Portanto, dentro do absoluto, cabe o nada. Mas dentro do nada, não cabe o absoluto. Então, o absoluto é maior do que o nada. Isso é um paradoxo que é possível de ser entendido quando o processador está habituado a pensar de maneira transcendente. O nada também é um conceito temporário, descartável, que só é funcional para regulamentar ou sistematizar e colocar em ordem a capacidade racional dos seres analógicos, chamados seres humanos. Aí você tem o nada e o tudo. São divisões. O nada é didático, em última instância, inexistente. Na primeira fase, sim, existente, funcional. O tudo também é existente. Na primeira fase, sim, existente, funcional. Na segunda fase, ele fica obsoleto. É só para vocês saberem que existe essa instância ou essa fase, tá? Em que os termos eles são superados, são substituídos por termos mais precisos, por assim dizer. Então, por exemplo, os nossos avós, eles, nossos avós antigos, né? Bem antigos, da Idade Média. O nosso avô, por exemplo, Aristóteles, o nosso avô, né? Nosso ancestral, Aristóteles é nosso ancestral, né? Ele é um dos nossos anciãos, mestres ancestrais, né? E com muita gratidão, mas muita gratidão mesmo, nós lembramos dele, com amor e muita gratidão no coração. E o Aristóteles, ele nos proporcionou, tá? Entre outras, não é? Quero ser polêmico aqui, eu posso até explicar a minha definição em algum momento, mas ele nos proporcionou o Alexandre, o Grande, que nos proporcionou a Biblioteca de Alexandria, que sistematizou o conhecimento da humanidade na época, era uma Wikipédia analógica, né? Então, por conta disso, nós conseguimos preservar tantos conhecimentos que chegaram até nós. E também ele sistematizou toda a formalidade do conhecimento, a maneira racional de pensar o conhecimento, porque o mestre dele, né, o nosso amadíssimo Aristóteles, que é o Platão, ele tinha uma metáfora de realidade abstrata, que só é possível de ser assimilada por um tipo de pensador metafísico, o que o Aristóteles não era. Ele era pragmático. Então, não tinha como os pensadores alcançarem os raciocínios do Platão, porque ele era por demais volátil e instável. O Aristóteles tornou essa realidade acessível a pensadores normais, como nós. Então, é por isso que nós hoje conseguimos fazer raciocínios de compartimentos que funcionam em termos finais, ou seja, colocar pecinhas sobre pecinhas para que a engrenagem funcione. E essa capacidade foi organizada pelo Aristóteles. E os nossos... Então, tá, eu estou só aproveitando aqui para fazer uma homenagem, né, aos nossos mestres queridos. É que a gente se esquece com facilidade, né? Então, de vez em quando é bom lembrar. Aí. E acontece que os nossos ancestrais, os nossos mestres, Aristóteles, por exemplo, apesar, né, de todo o brilhantismo dele, ele partia do princípio de que a Terra era o centro do universo. Inclusive, foi com base nos ensinamentos ou nas conclusões do Aristóteles que a Igreja Católica fundamentou a sua teologia. Porque a tese ou o postulado do Aristóteles era convergente com as revelações do livro, que é a Bíblia, né? Então, a Igreja, o cristianismo adotou o Aristóteles como ponto de referência. Primeiro os árabes fizeram isso, né? Depois os escolásticos do cristianismo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, eles adotaram, então, Aristóteles como ponto de referência e, a partir daí, a Igreja assumiu o Aristóteles como o filósofo por excelência, que era a bússola, o norte, para filósofos cristãos.
né? Mas ele, então, partia do princípio de que a Terra era o centro do universo. Isso foi superado com Ptolomeu, na Idade Média. Depois que o Fibonacci, esqueci o primeiro nome dele. Consegue, David, o primeiro nome do Fibonacci, por favor? Acho que é Miguel ou Fibonacci, alguma coisa assim, Fibonacci. Guilherme Fibonacci, eu acho que era o pai dele, mas checa para mim, por favor. O Fibonacci, da sequência Fibonacci, o italiano, da cidade de... Esqueci o nome da cidade dele também. É O pai Leonardo. dele, Leonardo Fibonacci, isso. O pai dele era um funcionário do governo e a cidade dele fazia comércios com uma cidade da Argélia, que era uma cidade portuária da Argélia, então ele foi para lá e levou o filho, Guilherme Fibonacci, para estudar contabilidade com os árabes, porque os árabes na época eram conhecidos como top, tipo Harvard atualmente. A cidade dele era Pisa, da Torre, talvez, né? Da Torre. Então, lá nessa cidade, que era uma cidade portuária da Argélia, o Fibonacci foi então estudar na escola de contabilidade e aprendeu a usar os algarismos, que naquela época eles chamavam de algoritmos arábicos, que na verdade eram os algoritmos que os árabes aprenderam dos indianos, védicos, portanto. Atualmente, a comunidade acadêmica já entende que esses algoritmos foram recolhidos dos textos védicos e atualmente eles são chamados de indo-arábicos, não mais arábicos. Na escola, nós ainda aprendemos, aí recentemente, aí há uns 20 anos atrás ainda, eu aprendi, né, quando eu comecei fui iniciado na matemática, eu aprendi que eram algoritmos arábicos. Recentemente, a comunidade internacional mudou a nomenclatura para algoritmos indo-arábicos, porque os arqueólogos, então, identificaram e rastrearam o processo histórico e a matemática moderna, como nós conhecemos esses numerozinhos que vocês usam, 1, 2, 3, 4, 5, isso é védico. Foram os Vedas que trouxeram esse algoritmo. Tá? Muito bem. Então, o Fibonacci aprende esses algoritmos védicos e introduz na Itália, que é o Império Romano. Então, remanescentes do Império Romano. E os algoritmos indo-arábicos, então, se espalham. O Ptolomeu, né, o Copérnico, aliás, conseguiu fazer cálculos mais sofisticados utilizando esses algoritmos. E, baseado nesses cálculos, ele identificou que não, que a Terra não é o centro. O Sol é o centro do sistema solar. E ele ficou quietinho, porque ele já tinha visto o que tinha acontecido com Giordano Bruno, que foi parar na fogueira. E o Galileu, que ficou preso, ele falou, me calo. Aí ele deixou o livro dele com um amigo. E o amigo, ele falou, assim que eu partir dessa para outra, você pode descer a lenha que está autorizado. Aí o amigo dele foi e fez a publicação do livro do Copérnico póstumo. Mas aí ele já tinha sido, né, acasticado. Se é que pode falar isso. Ok? Mas então, né, não tem o pessoal que fala zicado? Deu zica, zicou, tá zicado. Não tem essa expressão aí, por aí? Aqui no Rio também tem? Então, talvez exista essa expressão acasticado, ou seja, evaporado, né? Mas então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que certos conceitos, eles são superados por conceitos de maior precisão. É assim que funciona a evolução. Não sei se, sabe, evolução significa que um sistema superior que engloba um sistema anterior e melhora a sua precisão de utilidade, isso chama-se evolução. Isso pode acontecer na moral, na tecnologia, na filosofia, na matemática, na botânica, em qualquer área. É assim que funciona. E também,
na teologia, que é a interpretação de Deus, ou a ideia que nós temos do conceito Deus. Ela evolui também. Quer ver só? Por exemplo, se a gente pegar livros da Era do Bronze, que é o livro, que é o que nós chamamos de livro, né, o povo do livro, ou livro, que é a base, tanto para o Islã quanto para o cristianismo, que é a Torá, que é o livro, né, conservado pelos judeus, você vai encontrar ali Deus, pelo menos definições de que Deus, pessoalmente, dá orientações a como ter escravos e a como castigar os escravos. Pode-se castigá-los, pode bater, mas não pode matar. Se o escravo estiver quase morrendo, tem que parar. Se morrer, é pecado. Se não morrer, está tudo bem. Essa orientação, em tese, foi dada diretamente por Deus. Está no livro. Agora, atualmente, se você pegar uma orientação dessa e tentar ensinar crianças na escola, ou numa culto de domingo, escola dominical, essas coisas assim, e se alguém filmar e levar na polícia, toda a equipe vai ser processada, a igreja vai ser fechada e a indenização vai ser bombástica. Então, mas se é a palavra de Deus, então como é que fica essa história? Não é a palavra de Deus. É a moral humana tentando entender a pessoa Deus. E aí transfere para ele a responsabilidade, o ônus do peso da informação. Então é uma evolução moral. Atualmente, qual é a nossa evolução moral? Ama teu próximo, respeita a natureza, não é? Respeita a vida. Como certa vez, né, o Pepeu Gomes cantou. Separa essa música aí, David, pra gente. Chama-se É Pedra Não É Gente Ainda, do Pepeu Gomes. Ele canta: quem não protege a natureza, não dá força para a beleza, não considera a vida, é pedra, não é gente ainda. Tá? Então, quer dizer, nós evoluímos moralmente. Ok? Então, atualmente, o nosso discurso, a nossa interpretação de Deus é: ama o teu próximo, seja gentil com a natureza, os animais também são almas, machucá-los, decapitá-los e devorá-los é bárbaro, muito embora seja tolerado, porque muita gente também o faz. Então, tem que se ter uma certa, vamos dizer, diplomacia de lidar com isso. Mas do ponto de vista conceitual, de moral de futuro, é bárbaro. Né? Então, os conceitos evoluem. Então, agora vamos voltar aqui. Deu para entender a ideia de que os conceitos, eles evoluem e eles ficam mais precisos? Ok? Porque eu vou falar sobre esse conceito aí de imersão, né? Da imersão no absoluto. Porque a ideia de imersão no absoluto parte do princípio de que essa imersão também significa dissolução de si próprio. Como acontece, por exemplo, com uma tribo que, ao ter contato com a civilização, perde a característica de tribo e se torna modernizada e se tornam pessoas normais. E com o tempo até deixa de existir. Muitas tribos entraram em extinção no passado, civilizações inteiras foram extintas. Onde estão os sumérios? Onde estão os babilônicos? Né? Cadê os egípcios? Hoje em dia, nem se entende a língua que era falada no Egito na época de Cristo. Nem existe mais. Você precisa de computadores supermodernos para traduzir os textos à língua falada pelos egípcios na época de Alexandre, por exemplo. Cadê? Entende? Então, a ideia de imersão remete intelectualmente a uma tese incompleta ou inconsistente de extinção. Não procede, pelo menos a princípio, aparentemente, procede do ponto de vista da intuição. Mas será que uma análise mais criteriosa sustenta esse postulado inicial da intuição?
ou é refutável em algum momento? A resposta é sim. Ela é refutável e será refutada. E é exatamente essa operação que eu estou realizando. Vamos substituir essa tese embrionária por uma arte final mais consistente. Então, estou fazendo isso gradualmente, tá? Eu não vou dar mais uma metáfora aqui, para eu, então, finalizar o ponto aí, tá? Olha só. No verso acima, vocês vão ouvir lá. Assim, Bhismadeva imergiu na superalma, o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações. E então ficou silencioso e sua respiração parou. Ok? Muito bem. Olha só. Algum de vocês aí já viu um átomo alguma vez? Não. Vocês já viram a matemática? Já conversaram com a matemática alguma vez? Já viu ela reclamando da vida? Poxa vida, mas ninguém se interessa por mim. Faço tanto por todo mundo. Ninguém nem sabe que eu existo, nem olha para mim. Parece até uma mãe, né, falando. Vocês já viram mãe falando? Matemática, se fosse mãe, ninguém aguentava. É assim ou não é? Entende? Então, quem viu a matemática? Átomos. Quem já viu átomos? Olha, cuidado com o átomo, tá vindo aí, ó. Desvia dele, que senão. Não tem. Não tem. Sabe? Então, por que isso? Por que ninguém nunca viu um átomo? Porque a dimensão é tão pequena, foge do radar tridimensional. Atualmente, nós temos um microscópio eletrônico que fotografou um átomo. E um grupo de cientistas pegou átomos e juntou átomos, um por um. Isso é uma operação bem complicada de fazer, viu? Vai por mim. E eles juntaram e fizeram um bonequinho. E esse bonequinho andava para lá e para cá, feito, composto por, acho que, parece que tinha, se eu não me engano, 13 átomos, ou 130 átomos. Eles, assim. E numa semente de mostarda, você pode ter, de repente, bilhões de átomos. Numa semente de mostarda. Na ponta de um alfinete, você tem ali bilhões ou até trilhões de átomos. Numa célula do seu corpo. E eles conseguiram juntar 30, sei lá, 100 átomos, que seja, e fizeram um bonequinho. A primeira coisa que eles fizeram foi um bonequinho. Eles, como criança, né, brincando, né, montando um legozinho. Fizeram um legozinho, um bonequinho. Podia ter feito uma flor, podia ter feito, sei lá, qualquer coisa. Fizeram um bonequinho. Cara, o bonequinho fica mandando para lá e para cá, feito de átomos. Achei muito engraçado aquilo, né? São crianças brincando mesmo, realmente, né? Só que com os brinquedos deles são mais sofisticados. Mas essa brincadeira é muito boa, uma brincadeira saudável, né? Os meninos ficam bem ocupadinhos, ficam calminhos, né, na terapia, e os bonequinhos estão lá agora, fazendo a festa. Mas, voltando aqui no nosso caso, essa conquista da humanidade, esse grupo de cientistas que conseguiu fazer isso, de fotografar e manipular os átomos, permitiu que pela primeira vez na história nós pudéssemos ver, ao menos à distância, um átomo. Primeira vez na história. E eles precisaram de vários microscópios, são várias lentes unificadas para conseguir ver esse ponto singular, profundo. Vocês já ouviram falar em buracos negros? Buracos negros, tá? Buracos negros, ele foi previsto nas equações do professor Einstein, na teoria da relatividade geral. Só que o buraco negro era uma tese, assim, que não tinha como haver comprovação, porque não tinha como ver um buraco negro, né? Mas ela estava prevista na matemática e através da matemática se podia ver o buraco negro matematicamente com cálculos. Assim como os átomos, embora nós nunca tivéssemos visto, nós sabíamos que eles existiam pelos cálculos, pelas digitais, pelas digitais que eles deixavam. Então, as digitais, os rastros, né, os vestígios, identificam, né, aquela história. Onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Então, verificando as digitais, os rastros, se conclui, né, a sua causa. E os buracos negros também deixavam digitais. Então, eles juntaram
vários radares do mundo inteiro, de diferentes partes do mundo ao redor do globo, e sincronizaram esses radares, colocaram alguns também no céu, e sincronizaram todos num único ponto do espaço para identificar o buraco negro. E, finalmente, eles conseguiram fotografar o fenômeno, que foi um marco. Sabe, é como uma pessoa cega que pela primeira vez vê uma manchinha de luz, porque fez a cirurgia, está se recuperando, pela primeira vez vê uma manchinha de luz assim. Então é isso. A fotografia do buraco negro. Pela primeira vez nós vimos aquela manchinha lá no fundo, é uma manchinha, mas é uma grande conquista. Muito bem. E o que isso tem a ver com o Bhishmadeva, pobrezinho? Ele nem estava envolvido lá com física, né? Assim, astronomia, ele só estava deitadinho ali, só queria olhar para o Supremo, e a gente está envolvendo ele em buracos negros, né? Física de partículas, ele talvez olhasse para mim assim e pensasse: estou só aguardando você terminar o discurso para poder imergir no Akash, ou na super-alma, né? Mas ele tá. Esse momento dele ali, enquanto ele estava deitado, ele fez esse procedimento. Então, olha só, são várias lentes. Imagina, são vários telescópios ao redor do mundo, mirando no único ponto. Aqui você tem várias lentes focando no único ponto. Mente, palavras, visão, ações. Não foi colocado aí, mas você pode incluir emoções, tá? Sensações, ok? E muitas outras coisas que a gente poderia citar que são secundárias ou consequências dessas também. Mas são várias lentes focadas no único ponto para visualizar ou perceber a realidade presente diante dele ali. Ok? Então, quando nós juntamos várias lentes calibradas, nós conseguimos ver coisas que a nossa mente singularizada, analógica, unificada, não consegue. Analógica, né? Não consegue. Então é preciso de lentes calibradinhas, polidas, bem ajustadinhas para entender assuntos que normalmente você não entenderia em condições, vamos dizer assim, normais. Que é o que se fala, né? Os normais. Os normais. Né? Muito bem. Em condições normais, em condições normais, em condições comuns, em condições analógicas, o que a gente vai entender por imersão no absoluto? Unificar-se com o absoluto, tornar-se uno com o Supremo. Em condições analógicas, normais, nós vamos entender subjetivamente uma perda de identidade, uma extinção de identidade e um entrelaçamento que também significa a neutralização de si próprio enquanto existência, para se tornar parte integrante da existência do absoluto. Essa é uma tese embrionária, inicial, analógica, possível para um cérebro analógico, para uma inteligência com uma certa, vamos dizer assim, doutrina de limitação. Beleza, faz parte do jogo, todo mundo pode pensar o que pode, tá tudo bem. Mas será que essa é mesmo a alternativa única? Ou será que haveria aí uma interpretação que superasse essa? Porque intuitivamente a gente pensa isso, não é assim? Imersão, virou fumaça. Virou uma ameba, sabe, luminosa e se integrou no grande plasma luminoso e ficou tudo meio assim, plasmático, meio gelatinoso, pueril, nevoado e, sabe, assim, inconsciente. Tipo uma ameba em coma mesmo, né? Só sentindo a sensação de estar brisadaça no infinito. Beleza, ok. Cada um pensa o que pode e faz aquilo que pode, né? Você vai comprar um carro,
você faz o que pode, né? Você vai comprar uma roupa no shopping, você faz o que pode. Você vai no espelho, se arruma, você faz o que pode. Tem gente que já está podendo muito, tem gente que está podendo pouco. Aí depende o tempo, o lugar, da circunstância. Ok? Agora, a intuição, ela nem sempre ela corresponde com o real. Como falei no início, voltamos lá ao Aristóteles. É, a, o David, tira da tela o. Faz sentido? Se a gente pega lá, vamos voltar lá no nosso Aristóteles. A Terra é o centro do universo. Isso é intuitivo. É um postulado intuitivo. O Copérnico, como consequência do Fibonacci, que teve contato com o conhecimento védico, entendeu que não. Tem alguma coisa errada aí. Estabelecer um outro parâmetro, um outro paradigma. Atualmente, se você chegar numa universidade ou faculdade, que seja, e dizer que a Terra é o centro do mundo, do universo, isso pode dar até problema, processos. Teve um professor que eu conheci que tentou estabelecer essa tese por conta de que ela era parte da religião dele e tal, negócio de domo, de terra pela metade, domo, né, que o pessoal chama, né, terra, esqueci como é que é o nome, terra plana, e o cara foi processado e foi exonerado do trabalho dele, entende? Porque é um assunto que já está superado. Idealismos religiosos não cabem em ciência. Então, da mesma forma como o conceito do Aristóteles de terra como centro foi superado, o conceito de unificação, de imersão no absoluto, analógica, que é a ideia da evaporação do ser, também está incompleta. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui para explicar como que funciona isso. Olha só, o que nós entendemos por sutil, por exemplo? Sutil, o que vem na nossa cabeça? Vapores, fantasmas, talvez, coisas que atravessam paredes. Isso é intuitivo, certo? Agora, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui, ó. Isso daqui é um celular de 2000, ok? Esse daqui é um celular de 2025. Qual é mais sutil? O celular tem esse daqui até grande, viu? Tem menores, né? O teu é menor que esse, né, David? O seu é menorzinho, né? É um iPhone, é menorzinho. Ele é menor, ele é mais sutil, ele é mais delicado, ele é mais leve. E, no entanto, o efeito que ele provoca no ambiente é muito mais impactante, é muito mais pragmático do que os antigos. Os computadores primitivos ocupavam uma sala inteira. Eram equipamentos gigantescos. Hoje cabe na palma da sua mão, no pulso. E já tem tecnologia disponível que eles fazem implantes embaixo das unhas, sem dor, tá? Eles colocam os transistores de nanotecnologia embaixo das unhas e pelas unhas, pelas mãos, se faz todas as operações necessárias e a tela aparece em holograma diante. Em muitos filmes mostram isso já, esse mecanismo. Isso é uma realidade iminente. Em breve vai estar disponível. Então, quer dizer, cada vez que fica sutil, não quer dizer que perde a sua função prática ou a sua tangibilidade. Entende? Ou a sua interação. Então,
Corpos sutis não são corpos fantasmagóricos que você atravessa eles. Eles são corpos consistentes. A tecnologia envolvida neles é que é diferente. Ok? Então, na medida em que nós, átomos, eles são sutis, ninguém vê, mas é impossível de ser atravessado por conta do eletromagnetismo. Não se consegue atravessar. Então, imersão não significa fusão. Essa fusão, se acontecesse, ela neutraliza a realidade. Por exemplo, matéria antimatéria, por exemplo, se dois átomos se fundem, isso é uma explosão nuclear. Se neutralizam e destroem todo ao redor, por cadeia. Esse é o princípio da bomba atômica. Então, as coisas elas não se fundem. Elas se aproximam. Por exemplo, cor. Você pega o azul, ou você pega o violeta. À distância, você vê o violeta. Quando você entra na dimensão das cores, elas estão separadinhas ali, individualizadas. Mas a repugência delas produz um outro efeito. Então, essa imersão na superalma, essa imersão no absoluto, não é perda da identidade. A identidade é preservada. A refulgência, que é a extensão do ser, é que produz uma interação. Olha só, tem uma galáxia próxima de nós, chama-se Andrômeda. A nossa é uma galáxia menor. Andrômeda é considerada uma galáxia canibal, que ela engole as outras galáxias. Ela já comeu algumas aí e ficou grande. E nós estamos na pauta, somos o lanchinho dela. Ainda bem que vai demorar uns bilhões de anos aí, não dá tempo da gente pagar nossas contas e até de tirar férias. Tá? Os nossos netinhos também estão liberados. Mas a galáxia de Andrômeda e a nossa Via Láctea, elas estão indo em direção uma para a outra, e tudo indica que a Andrômeda vai engolir a nossa e absorver a nossa ao longo de alguns bilhões ou, sei lá, bilhões de anos. Tá? Só que nesse processo do encontro das galáxias, as distâncias entre os sistemas solares, os planetas, é tão assim absurda que nenhuma estrela vai se chocar contra a outra. Elas vão se entrelaçar, formar uma simbiose única, ou seja, uma unificação, mas todos os sistemas planetários, todos os sistemas solares da nossa galáxia, todas as estrelas das nossas galáxias serão preservadas na sua individualidade. E ela vai continuar existindo dentro de Andrômeda, individualmente. Isso aqui, na nossa experiência local, já proporciona isso. Ok? Agora, o conceito de imersão, que é a ideia de que essa imersão produz extinção, é um conceito analógico. Né? Só um minutinho, pessoal, por favor, tem uma pessoa aqui. Um segundo. Prontinho, pessoal. Vou concluir, então, meu raciocínio agora, tá? Vou finalizar o raciocínio, tá bom? É... Vou abrir a minha câmera aqui.
Assim como a ideia de Terra como centro se supera com uma lente de precisão, a ideia de imersão é um pouco mais, vamos dizer, abstrata, tá? Então, você precisa de um sistema empírico que envolve um tipo de, vamos dizer, materialização do mosaico no campo do abstrato. Então, é através de metáforas que se consegue isso. Bom, é, agora, o exemplo que eu dei da fusão das galáxias não é uma metáfora. É um dado empírico, pragmático, matematicamente previsto e sustentado na comunidade científica. Portanto, é patrimônio público. Não é uma metáfora. Então, essa analogia, essa comparação com a fusão das galáxias, você pode utilizar para entender, metaforicamente, essa fusão da alma individual com a alma suprema. Essa imersão no absoluto não elimina a sua individualidade. É que como o ser está ligado ao personagem local, então e o personagem local é fundamentado num tipo de matemática que gera carbono, que é o corpo, e o carbono ele tem alta densidade de entropia, então ele se dissolve. Então, naturalmente, por referência, por gravidade de raciocínio, a pessoa vai partir do princípio de que ela também se dissolve, porque ela se identifica com o corpo. Mas isso é apenas intuitivo, não é definitivo. Então, essa intuição é estendida para refração, que é um efeito dominó, né? Você derruba um, vai embora. Então, a coisa fica intuitiva até se perder no mar de mistérios, que a pessoa diz, é impossível entender. Claro que é. Começou errado. Vai dar errado. E também é porque é difícil mesmo entender, tá? Difícil. Impossível não. É só difícil. Mas é possível. Tá? A tese de que é impossível é uma tirania filosófica daqueles que não conseguiram. Só isso. Então, é uma pretensão, uma afirmação que não tem como ser sustentada também. Essa afirmação de que é impossível compreender. É impossível se não houver tecnologia suficiente. Sair do Rio de Janeiro e chegar até a Índia atravessando o mar é impossível com o caiaque ou nadando. Mas é possível se for através de um avião ou de um barco tripulado com combustível em condições. Então, aquilo que é impossível se torna possível com tecnologia disponível. Aquilo que é impossível de compreender se torna possível com tecnologia de informação. Chama-se Vedas, essa tecnologia de informação. Ok? Então, essa imersão, essa ideia de imersão no absoluto e perda de identidade e dissolução, o niilismo, chamado niilismo, é uma tese, é um postulado, é uma teoria. E você não é obrigada a aceitar essa teoria. Essa teoria pode ser revista e refutada. Você não precisa acolher a teoria e partir do princípio dela. Você tem que checar as bases da teoria para ver se ela se fundamenta. Porque, no final das contas, quem vai pagar a conta é você. Tá? Então, essa compreensão, esse pensamento de que imergir no absoluto significa perda de identidade, ela não é sustentável na segunda fase. Mas se você tiver nos protocolos, se você tiver na parte básica, embrionária, do sistema de racionalização da existência, então você pode pensar sim, que é uma imersão e é uma dissolução. Está tudo bem pensar assim. Mas saiba que isso não tem condições de ser levado adiante diante de pensadores realizados ou o que se chama de a classe Utama de pensadores védicos. E esses são os Vaishnavas. Nós podemos refutar essa teoria. Só precisamos que o interlocutor, ou o pensador, o observador, que é o sensor de realidade, também chamado a consciência, dê atenção.
o suficiente para entender. Só isso, nada mais. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Vou abrir para algum comentário ou perguntas. Então, essa expressão imergir no absoluto, ou imergir na superalma, seria mais uma metáfora, uma forma de falar. É uma metáfora, tá? Essa metáfora, ela é também uma realidade existente, tá? Ela não é que essa fase ela não é existente. Ela existe. Ela é existente. Ela é uma metáfora para indicar algo existente. Por exemplo, o mito da cegonha é uma metáfora. Indica a relação sexual de adultos, explicada para crianças. A relação sexual é verdadeira, né? A história contada para a criança é lúdica. O mito da cegonha envolve um pássaro com um bico pontiagudo. É fálico. É o equivalente de um órgão sexual masculino predisposto à ereção. Esse bico transporta um bebê numa sacolinha. Esse é o útero masculino, que preserva os bebezinhos. São 500 milhões de bebezinhos preservados no útero masculino, que é a nanotecnologia. Cientificamente, essa parte do corpo humano no homem é chamado testículos. Ou também chamado de o saco escrotal. Eu acho um nome horrível, mas eles colocaram esse nome aí. Entendeu? E os bebezinhos ficam armazenados ali. São 500 milhões de bebezinhos num sistema de nanotecnologia preservado a uma temperatura ambiente que os mantém vivos. E ele transporta esses bebezinhos por aí. Toda parte que eles vão transportando. São cegonhas carregando bebezinhos. A cegonha bate na porta da casa. Quem abre? Quem abre a porta? O vovô? A empregada? O mordomo? O pai? Não, quem abre a porta é a mãe. Por que a mãe? E a mãe não podia estar ocupada fazendo alguma coisa e pedir que um filho abrisse a porta? Fulano, abre a porta. Mas por que é a mãe que tem que abrir? É porque, na verdade, a porta representa o órgão sexual feminino. Quando a cegonha bate na porta, é o órgão sexual masculino começando o processo de introdução. O útero se abre, então, para receber a sementinha. O que acontece? A cegonha coloca o filhotinho e vai embora. Não é assim? Quando a mamãe vê, o filhotinho está ali, ela pega e leva para dentro. Esse é o útero, o sistema do ovário, recolhendo a sementinha para germinar ali dentro. Uma das maiores reclamações das mulheres em relação aos homens, durante as suas interações de amor, é que eles não querem conversar depois das relações. As mulheres querem conversar. Os homens não. Eles querem, só fugir, ou dormir, ou descansar. É o que a cegonha faz. Ela bate na porta, deixa a sementinha aí, tchau. A mamãe abre e fica procurando alguém para conversar. Que pena, não encontra. Olha só que triste. Às vezes acontece. Então, se você observar, o mito da cegonha descreve uma relação sexual em termos de precisão. A sementinha é levada para dentro da casa, então, que é o útero da mãe, e ali ela cresce feliz. A mamãe, quando conta essa historinha para o bebê, para a criança, ela fica super feliz de que essa história é super legal. Funciona até os 8 aninhos. Por aí, mais ou menos. Se você continuar contando essa história para seu filho, a partir daí, ele vai achar que você, na escola, por exemplo, se ele repetir essa história na escola, ele vai ser zombado. Ele vai voltar para casa furioso e vai achar que você mentiu para ele. Então, se você disser, não, filhinho, é só uma história que eu te contei, isso vai ser frustrante, porque ele vai achar que você é uma pessoa que mente. Mas se você disser, não, filho, isso é uma metáfora, é uma mitologia que descreve as relações sexuais que os adultos fazem na hora em que se encontram para se amarem. Você é fruto de amor.
Mas eu não podia explicar para você em detalhes, porque você era muito pequenininho. Mas agora que você já está virando um homenzinho, ou uma menininha, ou uma mocinha, eu acho que já está na hora de contar o que acontece realmente nos bastidores. Aí você vai, então, explicar de uma maneira mais suave, que é um crepúsculo. Na adolescência, deixa com elas, ou deixa com eles, que eles vão descobrir tudo sozinhos. É, a adolescência é uma fase difícil, hein? Né? Mas também muito divertida para quem está descobrindo a arte de amar. Às vezes dá problemas, mas às vezes não. Enfim. Então, o mito da cegonha descreve uma realidade de uma maneira lúdica. Descreve um ato sexual entre dois adultos, contada para uma criança. Então, quando você descreve através de mitos ou histórias para informar uma realidade iminente, isso tem uma função didática. Então, vamos imaginar que eu seja Deus, ou você seja Deus. Né? Vamos imaginar que eu seja Deus. E você seja uma alma querendo emergir na minha refulgência, na minha substância homogênea. Eu sei que você jamais vai perder a sua identidade individual, porque eu, como ser individual, permaneço individual. Você permanece individualizado. Só que você quer emergir na minha refulgência. Qual é o problema? Por que eu não poderia satisfazer esse desejo seu, pelo menos de forma didática, lúdica? Entende? Eu posso induzir você a um estado de coma existencial por um tempo suficiente para que você satisfaça essa curiosidade, esse êxtase intelectual. Depois eu te realoco para uma realidade em que você vai alcançar uma definição de precisão mais perfeita. Eu posso fazer isso, satisfazer o seu desejo e, ao mesmo tempo, preservar a sua existência. Eu não preciso eliminar a sua existência só porque você quer. Você pode ser só uma criança confusa. Pais, por exemplo, ou mães, por exemplo, não satisfazem o desejo de seus filhos só porque eles querem. Entende? Então, a imersão no absoluto é uma realidade didática possível, mas não permanente. Ela é só uma fase necessária para satisfazer um ser que quer desistir de existir, por exemplo, que é são chamados de Atmaha, os matadores da alma. Matadores da alma é uma metáfora, sabe, é uma ironia metafórica, uma hipérbole. Então, os Atmahas, os matadores da alma, são também conhecidos como os nihilistas, aqueles que querem acabar com a existência logo de uma vez, assim, um suicídio radical, absoluto, final, deixar de existir por completo. Esse ser está dolorido, ele está sofrido, ele está machucado, ele está magoado, ele está confuso. Ele quer parar de existir, porque ele não entende o que é existência, não conseguiu uma equação satisfatória, então ele chutou o pau da barraca. Quer parar de existir. Ele só está confuso. Se eu sou Deus, eu vou permitir que esse ser tenha essa experiência de sensação de não existência, é só induzi-lo a um coma profundo. Quando o paciente chega no hospital dolorido, gritando, chorando, querendo derrubar tudo, o que ele é induzido a um estado de sonolência. Ele recebe uma injeção, uma anestesia, ele é colocado, induzido, né, ao coma, induzido, e ele se acalma. E ele para de fazer estardalhaços. Depois é feito o tratamento na infecção, ele volta ao normal, daí ele quer ir para a festa de novo. É assim que funciona. Então, induzir as almas a um estado de coma médio, que é o que se chama de impersonalismo, ou imersão no absoluto, e induzir uma consciência, que é um sensor de realidade, a um coma profundo, que é conhecido como niilismo, é parte do tratamento das almas. Elas não sabem o que fazem, elas estão confusas. São pacientes confusos, e assustados e doloridos. Os médicos fazem o primeiro tratamento para acalmá-las e depois cura as infecções. É assim que funciona. Sempre foi assim. Sempre será assim. Ok? Sim, David.
Mas por que... Tá, obrigado pela explicação, mas diz assim, imergir na super-alma. Por que falou super-alma? Podia ser imergir no absoluto? Por que super-alma? Bom, todo o sistema do conhecimento védico, ele é dividido em 3 etapas. Brahman, Param Atma, Bhagavan, Kanishta, Madhyama, Uttama, Tama, Raja, Sattva. Todo o sistema do conhecimento védico é dividido em 3 etapas. O 3 é a base fundamental racional que permite interação com o infinito e também permite rompimento das dualidades. Não sei se vocês notaram, mas o 3 aparece no nosso slogan, que é o nosso brasão principal, o símbolo do Om. Isso não é sugestivo, aliás, isso não é evidente, é subliminar. Para aqueles que têm lentes, fica evidente. Para os que não têm, é subliminar. Então, a primeira fase do conhecimento é Brahman, a refulgência do absoluto, a luz indivisível e tal. Como você olha uma montanha, agora eu estou de frente de uma montanha, ela tem árvores, e ali, para mim, ela parece como uma massa homogênea, verde, porque eu estou à distância. Se eu for na direção da montanha, eu vou ver que tem árvores variadas, tem pássaros, tem bichos, tem uma variedade, tem uma explosão de variedade, não é só uma massa homogênea. Né? Isso chama-se Paramatma, que é a identificação da variedade dentro da homogeneidade, é a diversidade dentro da unidade. Tem uma unidade ali, uma montanha, tem uma diversidade ali. Seres individuais vivendo, compondo essa unidade. Isso é racional. Tem a ver com decisão idealística de intuição. Isso é racional. Entende? E após essa definição, né, eu sei que ali tem muitos pássaros, animais, mas se eu for até um local onde tem a toca de um leão, é que aqui não tem. Mas se eu fosse até lá e entrasse na toca de um urso ou na toca de um leão, eu ia me deparar com um desses. Né? Entende? Então, o conceito de Brahman, ou absoluto indivisível, é como ver uma montanha à distância, é como ver uma estrela, um sistema solar, uma galáxia à distância. Você olha para o céu, está cheio de estrelinhas, só um brilhozinhos. Se você entrar no James Webb e olhar na profundidade, essa estrelinha se transforma num conjunto de galáxias. Cada galáxia tem trilhões de estrelas. Então, a lente de precisão vai ver a variedade. A lente analógica vai ver a unicidade. São fases da lente. Então, o Bhishmadeva, ele é considerado um Mahayana. Um Mahayana. E um Mahayana, ele entende a diferença entre unicidade e variedade. Chama-se Achintya Bheda Abheda Tattva, que significa que os seres são compostos da seguinte estrutura. Eles são simultaneamente iguais ao absoluto e diferentes dele. Achintya Bheda Abheda Tattva. Simultaneamente é e não é. Ou Shakespeare, que tinha um sistema analógico, ser ou não ser. Achintya Bheda Abheda Tattva é um paradoxo que permite a fusão dessas duas considerações sem a perda da identidade delas, ser e não ser simultaneamente. É o sistema filosófico utilizado pelos pensadores Uttamas, chamado Vaishnavas, para identificar e racionalizar a criação e a existência. Isso é um estudo, é uma pesquisa de campo. Precisa de instrumentos equivalentes. Entende? Então, o Bhishmadeva, ele não era um Tama perfeito ainda. Ele era um crepúsculo. Tanto é que ele tomou uma decisão, vamos dizer assim, infeliz, de ter se associado ao Duryodhana. Isso significa o quê? Uma imperfeição de campo. Tudo bem, faz parte, ele está fazendo um personagem ali, ok. Mas ele não tinha a lente de profundidade. Então ele conseguia ver o Paramatma.
Ele ainda não via o Bhagavan. Ele não via a relação final dele com essa pessoa na transcendência. Ele só via o Paramatma e eu. Então, ele fixou-se no Paramatma e absorveu-se com essa fixação e ascendeu aos céus, nos celestiais, que é de onde ele tinha vindo. Se fosse a descrição de um yogi abandonando o corpo, seria, então, ele entregou o seu espírito ao Supremo, absorvendo-se plenamente no absoluto. Essa seria a descrição de um yogi comum, o que significa um brahmoísta ou um impersonalista, como nós chamamos. Em se tratando de um Vaishnava, Madhyama, um Mahajana, como é o caso do Bhishmadeva, é o Paramatma. Em se tratando de almas muito íntimas do Bhagavan, daí chama-se Lila. A imersão. Imerge, entra-se na Lila, com o absoluto. Ok? Faz sentido? Sim, Muito obrigada. bem. Ok? Nós já tiramos a foto? Ainda Então, não. eu vou finalizar aqui, tá? Com o mantra final. E nós, então, concluímos com a foto e, né, vamos, então, dar sequência aí nas nossas responsabilidades diárias, tá bem? Muito bem, muito obrigado pela atenção de todos, todas vocês. Namastê. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumritam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat. Hare Krishna.